Oi, pessoal, bem-vindos ao AtitudeCast, o podcast da Atitude Araruama. Hoje a gente vai mergulhar juntos numa mensagem muito forte do pastor Leonardo, as lições de uma mãe sábia. Tudo baseado lá em 1 Samuel, capítulo 1, na história de Ana. Isso aí, uma história poderosa. E a nossa ideia aqui é explorar os pontos principais dessa pregação, sabe? Pensando em como isso pode alimentar as conversas, as partilhas lá nas células da Atitude Araruama. Com certeza. É um material muito rico para isso. O pastor Leonardo começou de um jeito bem humano, né? Falando da alegria da maternidade, o bebê chegando, aquele abraço de filho, coisa boa demais. Sim, aquele lado lindo. Mas ele também tocou na parte difícil, nas preocupações que tiram o sono, aquela coisa, será que isso é dor de ouvido? Gases? E será que é algo mais sério? Com quem meu filho tá andando? A lista não acaba. Ele até brincou, né? A gente pensa que quando crescer vai melhorar. Aí ele mesmo riu. Eu ainda não sei, mas dizem que piora. O ponto dele foi claro. Não tem faculdade para ser mãe. É uma construção, todo dia um pouquinho. É bem isso. E para ilustrar essa construção, ele usou a Ana, de 1 Samuel. O contexto dela, olha, era complicado. Casada com Eucana, que a amava, mas ela não podia ter filhos. Estéril. E naquela época isso era, nossa, um peso enorme para a mulher, né? Um peso gigantesco. E para piorar, Eucana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos. E segundo o pastor Leonardo, essa Penina agarrava no pé da Ana, ficava provocando. Imagina a dor disso. Pois é. E aí o pastor lançou uma pergunta muito boa, que serve demais para as células. Às vezes, ver alguém vivendo os sonhos que gostaríamos de viver machuca a gente, sim ou não? Essa provocação, essa comparação, era a luta da Ana. É, nesse sofrimento todo que Ana faz algo incrível, né? Uma oração, nossa, muito intensa. E um voto a Deus. Ela promete que, se tivesse um filho, ele seria dedicado ao Senhor. Exato, tem aquela cena no templo, né? O sacerdote Eli vê ela orando, só mexendo os lábios, e pensa, tá bêbada? É verdade, e a resposta dela é tão doída e sincera. Não, meu Senhor, é que meu coração tá muito quebrantado. A minha alma tá doendo muito e eu tô buscando a face do meu Deus. Lindo isso. É de arrepiar. E dessa busca, dessa dor, nasceu Samuel. Que figura! Juiz, sacerdote, profeta. O homem que ungiu Davi como rei. Incrível pensar nisso, né? Que um líder desse calibre veio da fé e da angústia dessa mulher. Totalmente. E a vida dela, como o pastor Leonardo bem mostrou, traz lições, assim, fundamentais pra gente. Vamos explorar as três principais que ele destacou. Vamos. A primeira já traz um alívio, eu acho. Não ache que tem que ser perfeita para cumprir seu papel com excelência. Ah, essa é libertadora. Sim, o pastor usou o próprio texto que fala da amargura de alma da Ana para mostrar que mesmo essa mulher descrita como frágil, dolorida, com suas limitações, foi a mãe de Samuel. Quer dizer, não precisa ser a Mulher Maravilha para ser uma boa mãe, né? De jeito nenhum. E ele tocou num ponto sensível, a culpa materna. Nossa, muito. Aquela ideia de que o filho é uma extensão da mãe, e se o filho erra, a culpa é dela. Isso. Os exemplos que o pastor deu foram fortes. A mãe que fica doente junto com o filho, a mãe que ama a Deus e sofre horrores vendo o filho se perder. É, pesado. Mas aí veio a frase de impacto: você tem o direito de falhar. Uau! Isso dá pano pra manga nas células, hein? Demais. E ele analisou as consequências de não aceitar essa falibilidade, né? Primeiro, a pessoa começa a mentir para encobrir os erros. Aham. Segundo, cria uma imagem distorcida de si mesma, aquela perfeição que não existe e que não é saudável. Fica uma máscara, né? Exato. E terceiro, e talvez o pior, fica incapaz de aprender com as falhas, de ver o impacto delas. Então, uma boa pergunta para as células, vinda da fala do pastor, é: como essa pressão toda pela perfeição afeta as mães hoje em dia? E como aceitar a própria humanidade, o direito de errar, pode, na verdade, gerar uma maternidade mais leve e relacionamentos melhores. Faz todo sentido. E ele ainda usou a história do julgamento de Salomão, lembra? Das duas mulheres e o bebê. Lembro, claro, aquela que era toda errada, prostituta, mas na hora H, preferiu entregar o filho para salvar a vida dele. Isso.
A aplicação do pastor foi: a tua mãe pode ter errado com um monte de coisa, mas não duvide que no fundo ela só queria acertar. Tocou fundo. Muito. E ele ainda completou com compaixão. Talvez a vida pode ter sido muito pesada para ela e ela não aguentou. Nossa, isso abre uma porta enorme para as células trabalharem perdão, compreensão com as mães, né? Seja a nossa própria mãe ou nós como mães. Sem dúvida. Um caminho de cura mesmo. E aí, bom, a segunda lição aprofunda ainda mais. Se refugie numa vida de intimidade com Deus. Ah, aqui o negócio fica sério. Fica. Porque não é só fazer uma oração qualquer. É como a Ana disse. Era derramar a minha alma diante do Senhor. É outra intensidade. Totalmente diferente de uma oraçãozinha, como o pastor falou. Ana podia ter caído em depressão, podia ter se revoltado contra Deus, cada amarga com a Penina. Tinha todos os motivos aparentes, né? Tinha, mas ela escolheu se agarrar em Deus. O pastor Leonardo falou com muita paixão: tem mãe que derrama sua alma por um filho diante de Deus. É uma imagem forte dessa luta em oração. Muito forte. E ele deu um puxão de orelha na superficialidade, né? Deus sim, diz que só vir na igreja é pouco, tanto para quem tem filho na igreja quanto para quem tem filho afastado, mas que a gente considera a pessoa boa. É, não basta. Não basta. O chamado do pastor foi bem direto: derrama a tua alma pelo teu filho e tua filha. É um clamor mesmo, uma intercessão de verdade. E para mostrar que isso é sério, ele citou Jó. Isso, Jó, um homem super justo, que orava, que sacrificava pelos filhos, mas os filhos continuaram na vida de festa, de bebedeira, e o fim deles foi trágico. Pesado lembrar disso. É pesado, e a frase do pastor foi dura para acordar mesmo. Tem filho que só vai entender que a mãe estava certa no inferno. Forte, né? Nossa, muito forte. Mas ele não parou aí. Logo em seguida, ele trouxe a virada da fé. Nós não vamos perder os nossos filhos para o inferno. Nós não vamos perder. Uma declaração profética mesmo. Amém, isso muda tudo. Muda. E para as células fica a reflexão. O que significa derramar a alma pelos filhos hoje, na prática? Como é que a gente pode, como comunidade, se apoiar nessa batalha espiritual? Porque é uma batalha, né? É uma batalha diária. E essa busca intensa por Deus, essa luta em oração, conecta perfeitamente com a terceira lição. Qual foi a terceira? Decida, antes de qualquer coisa, lutar para que seus filhos amem ao Senhor. Ah, essa vai direto nas nossas prioridades. Exatamente. O pastor Leonardo reconheceu todo o esforço dos pais. Escola boa, inglês, natação, judô. A gente se mata para dar o melhor para eles terem sucesso financeiro, profissional. Ele até perguntou na igreja, sim ou não? E todo mundo concorda, né? O esforço é real. É real e é cansativo. A gente quer o melhor para eles. Claro que quer. Mas aí veio mais do pastor, o ponto crucial. A principal coisa que a gente deve querer para um filho da gente é que ele ame a Deus. Forte isso. Porque às vezes a gente se perde nas outras coisas. A gente se perde. E ele completou: se tiver tudo e não amar a Deus, não valeu a pena. Mexe com a gente, né? Repensar o que é sucesso de verdade para um filho. Mexe muito. E ele voltou pro voto da Ana. Voltou. Lá no versículo 11, a motivação dela não era para esfregar na cara da Penina, não era para agradar o marido Eucana, não era nem só pelo desejo dela de ser mãe, era para Deus. O foco era outro. Era outro. O desejo dela era: Senhor, eu só quero que Ele te ame mais do que tudo e te sirva mais do que tudo. E o mais incrível, ela cumpriu. Entregou o menino Samuel no templo para ser criado lá por Eli. Que desprendimento. Um desprendimento impressionante. Para servir a Deus desde pequeno. Aí o pastor citou Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Para lembrar que a gente tem que pedir certo, né? Com a motivação certa. Exato. Pedir o que realmente importa. O chamado, então, é para lutar intencionalmente para que os nossos filhos amem a Deus. E para as células, a pergunta que fica inspirada na mensagem é: como é que a gente faz isso na prática? No meio da correria, das contas para pagar, das outras pressões, como priorizar de verdade o desenvolvimento espiritual deles? Que passos concretos a gente pode dar? São perguntas essenciais. Bom, então recapitulando as 3 grandes lições que o pastor Leonardo tirou da vida de Ana pra gente. Vamos lá. Primeira, se liberta da pressão da perfeição. Você tem o direito de falhar, mãe.
Segunda, busca refúgio na intimidade com Deus, aprende a derramar a alma pelos seus filhos em oração. Isso, intimidade e intercessão profunda. E terceira, luta, acima de tudo, como prioridade número 1, para que seus filhos amem ao Senhor. E o pastor terminou lembrando que a fé da Ana foi recompensada, né? Deus respondeu. Respondeu e ele encerrou com aquela palavra profética poderosa declarando: eu quero profetizar aqui que pais e mães terão suas atitudes de fé respondidas em nome de Jesus. Trouxe muita esperança ali na hora. Muita esperança. E o apelo final dele foi muito pastoral, muito focado em cura de relacionamento. Para os filhos que talvez tenham mães que erraram muito, o recado foi direto: perdoa, libera perdão. Sim, e ele disse algo forte: nenhuma mãe é realizada se fracassa na tentativa de mostrar o mínimo de amor ao filho. É um chamado para a gente olhar com outros olhos, né? Com certeza. E para quem reconhece que falhou com a mãe? Para esses, o pastor disse: peça perdão e se perdoe também. Faz o que você pode. E para quem já perdeu a mãe, a orientação foi linda. Faz pela história dela. Honra a história dela. Honrar a história. Muito bonito isso. E a mensagem final foi essa: sempre dá para recomeçar. Na presença de Deus, sempre tem recomeço. Material incrível para células orarem por perdão, por restauração nas famílias. Riquíssimo mesmo. Então, para a gente fechar a nossa conversa, fique essa reflexão no ar, né? Inspirados pela Ana, pela mensagem do pastor Leonardo, qual o passo de fé a gente pode dar hoje? Talvez um passo pequeno, mas significativo, como os da Ana, nos nossos relacionamentos familiares e na nossa busca por Deus. Uma ótima pergunta para levar para a vida. É isso, pessoal. Este foi o Atitude Cast, o podcast da Atitude Araruama. Valeu. Até a próxima.